Programa Sala de Entrevistas recebe hoje o Dr. Aires Furquim Cabral Júnior. Ele é professor universitário, advogado, cientista político. Vamos falar aqui sobre os 30 dias de governo Ronaldo Caiado, 30 dias de governo Jair Bolsonaro. Dr. Aires, tudo bem? Bom dia, Gilvan. Bom dia a todo mundo da TV Jataí, tudo bem? E já nos preparando para ver o que acontecerá com as nossas vidas em 2019 com esses dois governos que se iniciam. A expectativa da população é muito grande ainda, né? Porque é um novo governo, é uma nova realidade, a crise está aí para todo mundo, desemprego demais, o dinheiro parou, travou tudo. Ronaldo Caiado, 30 dias, trouxe muita gente de fora, compôs o governo sem ouvir as lideranças, o seu grupo. Hoje tem eleição e posse da nova Assembleia Legislativa de Goiás. O candidato dele já retirou a candidatura, ele já vai ver uma derrota no parlamento, vai se eleger um adversário político. O funcionário público já teve 2 dias paralisado, os professores, com ameaça de greve. Ele conseguiu fazer uma distorção danada aí com relação ao pagamento de dezembro com janeiro. O governador Ronaldo Caiado não assumiu ainda o governo? Bom, eu diria que ele se encontra perdido com a função de administrador. Ele é um homem originariamente do parlamento e ele acreditou numa das falácias da vida administrativa que chama consultoria. Eu busco um fulano que é especialista, traga e ele resolve. Sem conhecimento de causa regional, é impossível alguém resolver. E eu te dou um exemplo prático que aconteceu em Jataí há 2 anos atrás, quando o prefeito Vinícius Luz montou um secretariado que tinha muita gente de fora. O que aconteceu? Todo mundo se mostrou incapaz. Não deu certo. É o que está acontecendo com Goiás. E você pega gente que vem de outras regiões, podem ser técnicos extremamente preparados, mas sem vivência. E eu acho muito importante a gente fazer uma distinção, que é o técnico com especialização e conhecimento político, do técnico propriamente dito, que é sobre o assunto. Porque o meio público tem situações de anomalia, ele é diferente. Então eu acredito que o governador Ronaldo Caiado largou extremamente desastrosamente. Tem ainda 3 anos e 11 meses de governo. Pode arrumar. Mas se continuar insistindo como está, não vai a lugar nenhum. Vou te dar um exemplo que beira a chacota. Quando ele entrega para a Santa Casa de Misericórdia 2 veículos que eram usados pelos governadores anteriores, veículos de luxo que vale aí 200, 300 mil reais. Porque a Santa Casa não pode vender aquilo. Ela tem um crédito... patrimônio do Estado, né? Ela tem um crédito de 18 milhões com o Estado, deve 30 milhões para fornecedores. O que 600 mil em carro vai usar? Vai ajudar? Nada. O que pode acontecer é algum administrador falar, esse carro eu preciso usar ele e tal, carro de manutenção cara, tudo. Ou seja, nem atitudes que ele imagina midiática estão dando certo. Porque essa questão do carro, ele deveria mandar um projeto para a Assembleia Legislativa, esse projeto teria que passar, uma formalidade toda, uma transferência de documentação, e aí sim a Casa de Misericórdia poderia depois fazer dinheiro nesse dinheiro. Mas ele queria resolver um negócio pontual, rápido, deu os carros do governo como se... Mas sem menor conhecimento de causa, eu diria. Veja que num problema de 18 milhões, o que 500, 600 mil não viabilizado financeiramente figurativo pode fazer? Então, são essas atitudes... O salário dele, ele abriu mão do salário agora, vai resolver o quê? Em absolutamente nada. E tem um detalhe que a gente precisa de dizer, que para tudo tem regra. Ele não abriu mão do salário, ele mandou bloquear o salário. Sabe o que vai acontecer? Vamos torcer para que o Estado entre nos trilhos, vamos imaginar no fim deste ano, no meio do ano que vem. Aí ele tem lá esse salário acumulado. Ele vai e fala, eu não recebi porque estava difícil e pega. O desgaste é extremamente maior. Isso me faz lembrar coisas que ocorreram aqui em Jataí há muitos anos.
Então, eu acredito, Gilvan, de forma claríssima, que o governador tem que parar, rever as suas atitudes e rever as pessoas que estão o auxiliando. Eu costumo dizer que uma das pessoas com as quais o governo de Goiás lidou de muita inteligência é Carla Abrão. Ela é uma técnica especializada, uma das economistas mais renomadas do Brasil. Esses dias uma pessoa falou, o Marconi trouxe a doutora Carla de fora. Pô, de fora como? Ela é filha do ex-governador Irapuã Costa Júnior, ela é filha da senadora, até ontem senadora Lúcia Vânia, nasceu em Goiás, se formou na Universidade Federal de Goiás. Sabe tudo ela de conhece Goiás. A vida de Goiás. Veio, organizou em 2 anos e meio a vida fiscal do estado de Goiás. Quando o governador começou a desobedecê-la, o Marconi à época, ela entregou o chapéu. Vou embora porque isso aqui não é. Então, nós temos gente absolutamente capaz. Agora, importar pessoas com soluções mágicas não funciona. Essa questão do funcionalismo público, ele falou que ia pagar janeiro e não ia pagar dezembro. É uma coisa equivocada também, né, doutor Aires? Porque não tem como você pular um mês de pagamento. O que acontece nisso é um jogo midiático. Ele está querendo dizer que aquele não é de responsabilidade dele e que de janeiro para cá é. Mas isso, na verdade, é uma grande mentira, porque o gestor não é contratado pelo voto para gerir o Estado aqueles 4 anos. O Estado tem história. É uma herança. A vida do Estado começou há muitos anos. Então, ele tem que administrar o condicionamento da vida goiana. Isso implica que esse pagamento feito em janeiro, quer ele dê o nome janeiro ou não, é referente a dezembro. Exatamente. E a vida continua. Quando chegarmos no final dos 4 anos de governo Caiado, ele terá que ter tido pago 49 parcelas salariais, porque dezembro não estava pago, é obrigação de quem? Do Estado, não é do Caiado. Não. Então isso me leva a crer que o governo começa muito mal. Não quer dizer que será mal. 30 dias. Muito mal. E acredito numa coisa que está faltando: criatividade. A criatividade do gestor, quer particular, privado ou público, é de capital importância. É essa inteligência, a capacidade de resolver problemas que traz soluções. Eu simplesmente fazer a mesmice, eu vou levar o Estado a um buraco ainda maior. Outro equívoco parece também que está acontecendo, para concluir essa questão do Estado, eu ouvi de um deputado estadual eleito, que vai assumir agora lá, hoje é o dia da posse dos deputados, que ele também não está ouvindo os deputados, que nomeou todos os secretários do jeito que ele quis, e que nas cidades, nas regiões também, ele não quer saber de opinião de deputado, que ele vai indicar quem ele achar que é melhor. Não é por aí, né? O deputado também foi eleito, tem voto. Em que pese os poderes serem individuais, a premissa é de que trabalhem harmonicamente. Aí eu começo a imaginar que um homem experimentado, deputado federal por N vezes, senador da República, 70 anos de idade, médico experimentado, com especialização fora do país, enfim, tecnicamente, o cara, ele dá a grande mostra da incapacidade administrativa quando, tendo maioria na Assembleia Legislativa, perde a eleição de presidente para a oposição. Isso mostra o quão perdido até hoje está o governador Caiado. Tem que começar tudo de novo. Do zero. Doutor Aires Furquim, estamos falando aqui sobre os 30 dias de Ronaldo Caiado e agora vamos falar sobre 30 dias de Jair Bolsonaro, o presidente da República, que infelizmente está no hospital passando por uma cirurgia, mas estava previsto, isso era esperado. Os 30 dias do presidente Jair Bolsonaro e do seu vice, porque também está uma figura ativa, assumiu o governo, está trabalhando. Qual a avaliação que o senhor faz? Gilvan, eu tenho comigo que na esfera federal as coisas andam muito melhor. Primeiro, as pessoas que ele teoricamente colocou como capazes estão se mostrando capazes não só criativamente, mas como gestores. Evidentemente que essas cabeçadas que tem no começo do governo é natural. E são cabeçadas, por incrível que pareça, no sentido do bem e da evolução.
Até agora, eu acho que nós, brasileiros, devemos ter 2 pontos de referência. Se a economia for mantida, mesmo que caminhando lentamente, mas caminhando, e ao final do governo, nós tivermos tido, colocado na sociedade, que honestidade não é virtude, é obrigação, o governo Bolsonaro fez muito mais do que N outros. Agora, nós não podemos esquecer que nós temos embates enormes, e o maior é a Previdência Social, que se não for corrigida esse ano, o boi vai com a corda. Você acha que o Brasil passa pela reforma da Previdência? Indiscutivelmente. Para você ter uma noção, nos últimos 20 anos, a corrupção levou mais ou menos 200 bilhões de reais. Neste ano, a Previdência vai levar do brasileiro 156 a 160 bilhões de reais de furo de caixa. É uma diferença grande. Exatamente. E nós temos que rever, e não adianta chorar. Privilégios haverão de cair. O privilégio que é o que faz esse furo enorme. Ultrapassado isso, nós precisamos... Esses privilégios, só para cortando, esses privilégios, feita a reforma, eles são cortados a partir do momento da aprovação em diante. Ele não vai buscar atrás aquilo que... Não tem como, né? Mas pelo menos isso vai ser corrigido. Precisa dizer estancar a sangria. Precisa dizer uma coisa. Mudou a vida social, mudou a situação da Previdência. Nós estamos hoje ainda trabalhando com essa situação do mudar o porvir. Certo. Aquilo que está estabelecido permanece. Isso. Agora, nós precisamos lembrar um fato. Um detalhe tem que ser corrigido. Aqueles que estão além do teto. Esse tem que ser retroativo. Nós temos aí aproximadamente 3 bilhões e meio de reais que são aposentadorias e benefícios acima do teto, que é R$ 34.900 reais. Então, pensa que a cada ano, quase 4 bilhões saem do caixa da União para pagar aqueles que recebem acima do teto. Ou seja, há brasileiros... mais brasileiros, vamos dizer assim, agraciados com aposentadorias de 50, de 60 mil, de 100 mil reais. Há pensionistas que não trabalharam, mas que ganham hoje, também esses valores. Hoje tem uma ideia de uma recuperação fiscal na ordem de 9 bilhões de reais em 2019, só com o que há de ilegal. Porque acima do teto é ilegal. É ilegal, mas eles encontraram forma de legalizar. Ilegítimo, mas ilegal. Agora, ilegal mesmo, que pode mexer agora, é aquele, por exemplo, que o pai morreu, ele continua indo na caixa, não avisa, e sacando aquela aposentadoria. É aquele que tinha um benefício de doença e acabou, está trabalhando e o benefício ainda está sendo pago. Essa série de coisas. Só aí nós vamos ter uma economia de 9 bilhões. Certo. Então, a Previdência é um lugar que representa foco de injustiça. Temos que arrumar. Se não arrumar lá, nada vai acontecer. Fora disso, o ministro da Economia, por exemplo, suspendeu o pagamento da Caixa, aquela cortesia que a Caixa fazia aos times de futebol. Milhões de recursos da Caixa Econômica Federal do povo brasileiro poderia ser investido em moradia, em infraestrutura, era dado para o Flamengo, para o Corinthians, para o Botafogo, milhões e milhões. Isso aí acabou, já foi um grande passo. Esta é uma situação que nós temos que assentar e começar a dimensionar. Por exemplo, os bancos oficiais gastavam algo em torno de 12, 11 bilhões de reais por ano em patrocínios. Qual é a real necessidade dos bancos oficiais em ter uma mídia tão agressiva? Não justifica. Então, são essas distorções que nós temos que mudar. Agora, eu estou extremamente otimista com a possibilidade de que nós, da iniciativa privada, estaremos nos apresentando para cuidar daquilo que não é obrigação do Estado. Por exemplo, vamos pegar a mais antiga rodovia privatizada no Brasil, que é a Anhanguera, que vai de Minas a São Paulo, na capital.
uma das melhores rodovias do país. Está provado que o que precisa é que você tenha contratos sérios, que obriguem a regulamentação. Vou te dar um exemplo do tanto que a União é, vamos dizer, ineficiente, perdulária com o dinheiro do contribuinte. Ela licitou Brasília a Uberlândia. Nenhuma obra, isso já tem 3 anos, aliás, tem 4 anos, nenhuma obra das obrigações foi realizada. E a companhia que recebeu quer devolver 2 trechos, porque são economicamente inviáveis. Mas ela não fala no trecho entre Goiás, que seria entre Tumbiara e Uberlândia, que é de altíssima rentabilidade, e de Brasília até Goiânia. Então, nós temos que ter mecanismos mais rápidos. Se foi privatizado e não deu certo, conserte-se rapidamente. Mas o que nós não podemos é ser letárgico, deixar com que a União não tome providências. Acredito que nós estamos no caminho certo. O que está acontecendo com o governo Bolsonaro não está acontecendo com o governo Ronaldo Caiado. O senhor acha que o Jair Bolsonaro, o presidente, mesmo saindo aí, superando essa questão da saúde, dessa cirurgia, fevereiro está vindo aí, março, as coisas vão acontecer, a movimentação, o dinheiro, a geração de emprego, de renda, vai melhorar, vai clarear para o brasileiro? Esse ano não. Esse ano não? Não. Não tem condição. Eu vou te dar um dado que às vezes as pessoas vão falar que eu sou louco. Ele está pegando um governo possível de voltar a caminhar. Nós estamos caminhando aí na casa de 1% ao ano. Acredito que o 4º ano do governo Bolsonaro vai estar na casa de 3,5%, 4%. Oxalá 5%. Só que é o seguinte, tudo isso, Gilvan, só é possível pelo que o presidente Michel Temer fez. Pela experiência, ele organizou a casa. Não estou discutindo a questão se roubou ou não roubou, mas a gestão da presidência da República nesses 2 anos foi fantástica. Reflexo é natural, né? Por quê? Porque ele pegou um negócio tão bagunçado que não tínhamos norte. E foi responsável. Então ele gastou dinheiro para não ser levado aos tribunais. Esse dinheiro, entre aspas, por quê? Porque foi emendas para deputados que acabou refletindo em soluções das cidades. Mas foi um governo de lógica, de assentabilidade. Ele colocou as coisas no lugar. Então, eu tenho hoje a expectativa de que 2020 é um ano que já promete. Ou seja, isso tem um ponto que é intransponível: a reforma da Previdência. Doutor Aires Furquim, aqui no Sala de Entrevistas, avaliando 30 dias de Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e de Jair Bolsonaro, nosso presidente da República. Doutor Aires, muito obrigado pela presença e vamos aguardar, né, os acontecimentos. Vem aí o Carnaval, o Brasil começa depois do Carnaval, né? O ano, né? Eu queria só falar, eu particularmente não acredito nisso, tá? Essa história é mais lá em Brasília. Aqui no mundo privado, o ano começa dia 1º e termina 31 de dezembro. Exatamente. Para o povo, em geral, é assim também, né? Mas para o governo ainda, os deputados estão tomando posse hoje, a Assembleia Legislativa também toma posse hoje, tem a eleição da mesa diretora. No Congresso, o Renan Calheiro Velho, a raposa velha, parece que vai ser eleito presidente do Senado. E Rodrigo Maia, que também já é aquela raposa na Câmara Federal, deve ter a eleição confirmada e com apoio, com os parabéns do presidente Jair Bolsonaro, que já está vivendo um clima de paz e amor. Sem esse clima, ou com o mais antigo dos políticos, ou com o mais moderno, o governo não anda. Então, se a população rejeita candidato A ou candidato B, ela tem que o fazer no voto. No voto. Porque, ao depois, as instituições não podem parar.